Shalom, queridos, a paz do Senhor, amém. Nosso Deus é um Deus de proezas, é um Deus de milagres, é um Deus de sinais, é um Deus de poder. Não existe evangelho sem poder, não existe evangelho sem manifestações de milagres, não existe evangelho sem sacudirmos as trevas. O evangelho de Jesus foi um evangelho na prática demonstrado em força e poder. O evangelho de Jesus, o ministério de Jesus, ele não somente curou as pessoas, mas ele mudou, removeu, deu ordem a ambientes, terrenos, deu ordem a acalmar das tempestades. Ele confundiu a física andando sobre as águas. Então o ministério de Jesus, ele não foi somente uma operação de milagres extraordinárias. A Bíblia fala em João que se tudo que fosse mencionado dos 3 anos e meio do ministério de Jesus, não existiriam, não teriam livros. Então foram 3 anos de muito trabalho, de sol a sol, de madrugada a madrugada. Jesus, ele não tinha tempo para descansar. E quando ele ressuscita, já ali no Mateus 24, finalzinho dos livros de Mateus e de João, ele diz que ele precisava subir aos céus para nos enviar o Consolador. E ele nos ensinaria, na força do Espírito Santo, a nos mover através do Evangelho. Então, tudo que se mistura ao Evangelho, que não vem de Deus, acaba se tornando uma seita. E você já percebeu que toda seita, toda falsa religião, ela não tem poder? Ela critica os dons, ela critica os milagres, ela critica as manifestações do Espírito Santo, ela critica o próprio Jesus. Jesus é um segundo plano em todas essas outras religiões, mas a religião cristã, aquela que foi reformada, que saiu do berço ali do catolicismo, mas ela passou por uma reforma protestante, e aí, através de Lutero para cá, o poder, ele continua, o poder, ele existe, o poder de Deus, porque no nome de Jesus há poder para quebrar cadeias. O sangue de Jesus tem poder para limpar um quarteirão de quilômetros, de quilômetros, de quilômetros. O próprio Jesus, quando é preso não, quando ele se entrega, ele diz, ao rei, se eu não me engano, Pilatos, ele diz assim: se eu quisesse agora mesmo, desceria dos céus legiões de anjos. Para você ter ideia, uma legião, de soldados, ela é composta por mais ou menos 50 soldados. E aí o próprio Jesus falou que mandaria uma legião. Então ele tinha e tem autoridade para dar ordem aos anjos ao teu respeito, como o Salmo 91 diz. Então, não sei a guerra que você está passando, a luta que você está passando, eu quero dizer que você precisa entender que existem características para sermos cheios do Espírito Santo e cheios do poder de Deus. Porque um evangelho sem poder é um evangelho triste, é um evangelho fraco, é um evangelho sem graça. Assim como o crente é sem oração, é um crente xoxo, um crente fraco. Assim como é o crente sem leitura da palavra, assim como é o crente sem a busca de Deus. Já viu alguns, A gente olha para eles assim e fala: meu Deus, cadê o fogo?
Cadê a presença? A gente consegue ver os semblantes de quem ora e o semblante de quem não ora. O semblante de quem está ali vivendo e lendo a palavra. E o semblante de quem não está vivendo e lendo a palavra. Então é algo muito forte.